Bolsonaro cometeu um erro fatal ao ter traído os seus colegas generais, porque ele tá querendo tirar o corpo fora, jogando a responsabilidade no Augusto Heleno e também no Walter Braga Neto. Só que, como nós falamos, essa estratégia tem um risco muito grande e é um erro também no Bolsonaro, porque a Polícia Federal encontrou documentos do general Augusto Heleno, no qual ele iria usar a estrutura do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, para intimidar delegados da Polícia Federal que avançassem contra os integrantes do governo Bolsonaro. Exatamente o que o Eduardo Bolsonaro e o Marcel Van Hatten fizeram com o delegado, o Fábio Sor, que finalizou o inquérito das joias. E agora, pro Bolsonaro, o Heleno vai assumir essa responsabilidade sozinho? É claro que não. O general Augusto Heleno vai colocar no do Bolsonaro como o Aristides fazia lá na época do Exército. Vai pegar e vai pegar pesado. Bolsonaro errou na estratégia, quis trair os seus aliados para ficar de bem e aí jogando a responsabilidade no Heleno. O Heleno não vai matar isso tudo no peito. Não vai. Eu vou contar tudo pra você, só que antes você vai colocar alguns pontos no comentário. Primeiro, você acha que foi um erro do Bolsonaro ter jogado a responsabilidade nos generais? Ponto 2. Os generais vão se vingar do Bolsonaro? O que você acha que vai ser o resultado disso tudo? Se você quer que Bolsonaro se lasque, você vai deixar o like no vídeo e vai também se inscrever no canal. O general Augusto Heleno, ele tinha ali um caderninho desse tipo aqui. Eu uso esse caderninho para poder fazer os bullet points que estão aqui embaixo. Ó, isso aqui é a folha onde eu anoto os pontos para não me perder. Porque quando eu começo a falar, eu penso em todos vocês me amando e dando like no vídeo, eu me perco. Mas aqui tem todo o roteiro. Então o que ele queria fazer? Ele queria criar uma estrutura usando o GSI para fazer o quê? Para intimidar e coagir os delegados da Polícia Federal que porventura se voltassem ou fizessem ações contra eles. Eles, integrantes do governo Bolsonaro. E o plano, ele previa até prisão. Só que claro que tudo isso é ilegal. Então o que eles fariam? Eles iriam submeter a Advocacia Geral da União para, com o respaldo jurídico, poder dar ou declarar prisão por crime de responsabilidade caso as decisões da Polícia Federal fossem consideradas ilegais. Qual tipo de decisão? E agora eu trago para vocês um exemplo que Bolsonaro falou lá atrás. O Thales Faria do UOL, ele tá dizendo que tudo isso era previsão para um golpe e talvez não. Por que talvez não? Lembra em 2021, quando o Roberto Jefferson foi preso a primeira vez? Não depois que ele jogou bomba nos caras, mas na primeira vez. Foi por volta lá de setembro. O Bolsonaro fez um discurso forte no 7 de setembro daquela época, falando que ele não iria acatar decisões do Alexandre de Moraes, que eram decisões ilegais, e aí tá todo mundo falando que era um golpe, e não tinha nada de golpe. Porque naquela época, o Carlos Bolsonaro, ele estava com medo de ser preso. E naquela época, o Carlos Bolsonaro ficou refugiado há alguns dias no Palácio da Alvorada. Caso a Polícia Federal tivesse um mandado de prisão contra o Carlos Bolsonaro, o Bolsonaro não iria liberar o Carlos. E ele falou, não vou cumprir determinações que são consideradas ilegais. Como essa aí de prender o Carlos. Se o documento ou a proposta do general Augusto Heleno tivesse prosperado naquela época, o agente da Polícia Federal poderia ser preso caso ele quisesse prender o Carlos Bolsonaro. Estão entendendo o mecanismo de proteção do Bolsonaro? As pessoas esquecem esses episódios do Bolsonaro na época que ele era presidente, mas nós não. Aqui no canal não. Minha boca está ressecada de novo. Ela fica muito. Tô estressado demais hoje, mas vamos voltar para cá. Essa situação do general Augusto Heleno coloca uma bomba no colo dele. Porque é muito sério. Ele estava usando as estruturas da República para intimidar a própria República. Percebam como há um ataque às instituições republicanas? O Heleno queria usar o GSI para destruir a credibilidade e a autonomia da Polícia Federal, intimidando-a. Viram? Só que o Bolsonaro, ele partiu por uma estratégia meio maluca, de querer se livrar culpando os seus aliados. Então ele culpa o general Augusto Heleno, ele culpa o Braga Neto
e se coloca quase como um herói, dizendo o seguinte: eu evitei um golpe de Estado, porque queriam dar um golpe dentro do golpe, eu sou tão vítima quanto vocês. Os generais estão olhando para ele e falando assim: cara, você tá querendo nos trair mesmo? Você tá querendo nos trair? Não vai ficar assim, porque nós fizemos isso e lealdade a você. Então se o Bolsonaro começar a abandonar o Heleno vai dar com a língua nos dentes, vai ferrar o Bolsonaro. O bolsonarismo está ruindo por dentro, como nós falamos que iria acontecer. E quando começou o burburinho dessa história, que o Bolsonaro iria responsabilizar os aliados, ela falou: vai acontecer isso. Não tem como não acontecer. Essa estrutura, e aqui agora eu quero mostrar para você como que funcionava toda essa estrutura de intimidação. Pelo seguinte, o Bolsonaro, ou a estrutura ilegal comandada por Bolsonaro, ela selecionava alvos previamente. O gabinete do ódio entrava em ação e fazia o bombardeamento dos ataques via robôs para aumentar o engajamento, para que o assunto aparecesse nos mais falados nas redes sociais. A milícia digital do Bolsonaro, que é diferente do gabinete do ódio, a milícia digital composta pelos influenciadores bolsonaristas. Eles iriam reforçar o ataque do gabinete do ódio, dando ainda mais engajamento, incluindo a Jovem Pan. Porque a Jovem Pan tinha relação com o gabinete do ódio pelo Figueiredo, o neto lá do Figueiredo, do João Figueiredo. Ele atacava, recebia as informações. E nos programas do Jovem Pan, Morning Show, Pânico, esse ataque era reforçado. Então esse era o funcionamento da estrutura do Bolsonaro de difamação. E nesse caso do GSI, talvez até mesmo a BIM paralela envolvida. No caso do delegado, houve uma intimidação do Eduardo Bolsonaro e do Marcel Van Hatten. O Eduardo Bolsonaro expôs o nome do advogado, o Marcel Van Hatten foi, atacou, criticou o delegado, e o delegado Fábio Sor, que foi aquele que finalizou o inquérito do Bolsonaro sobre as joias, ele foi ameaçado, a família dele foi ameaçada. Então esse é o funcionamento. Sempre foi. Não foi criado agora para o Bolsonaro dar um golpe de Estado. Não. O mecanismo de coerção existe há muito tempo. Está na jogada há muito tempo. Há anos. Por isso que eu acredito que existem outros núcleos que não foram citados pela Polícia Federal. O Gabinete do Ódio é um deles. E era parte importante e integrante até mesmo para o 8 de janeiro, porque o Gabinete do Ódio que propagava as bobagens que o Bolsonaro falava. E as milícias digitais também. Então tem mais coisa para acontecer nos inquéritos que envolvem Bolsonaro. Os inquéritos não estão encerrados. Fora o Augusto Aras, que a gente começou a ver todo o medo e o desespero dele ter sido citado. Ou, melhor, a curiosidade, né, dos ministros do STF. O Aras não se manifestou, a não ser reclamando da delação do Mauro Cid, mas não falou nada sobre estar ali citado ou não, mas há ministros do STF que estão com curiosidade para saber se integrantes da PGR foram citados ou não pela delação do Mauro Cid. Então tem muito mais coisa ainda para ser desvendada dessa estrutura que Bolsonaro comandou de modo ilegal e criminoso.